Então vamos lá, produtivos. Lembrando, essas dicas a gente vai deixar um blog post, dá uma olhadinha lá. Mas em resumo, a primeira dica para você criar um bom prompt, né, que é aquele textinho que a gente cria, aqueles comandos que a gente manda para IA, é atribuir personas, tá? Basicamente você tem que falar para IA quem ela é, como ela pensa, quais são as informações que ela deve considerar. Imagina que você vai colocar um contexto. No meu caso, por exemplo, imagine que você é um especialista em produtividade, você vai sugerir técnicas e ferramentas de produtividade. Então, eu defini uma persona e eu vou colocar isso no meu comando, beleza? Então, vamos lá, vamos para a segunda dica. A nossa segunda dica é que você priorize a clareza de informações. Tem que ser específico. Se eu for criar um assistente de IA pro Produtive-me, eu tenho que colocar o seguinte: nossos conteúdos são simples, crie os conteúdos em tópicos de forma simples, não use jargões, não use termos técnicos, enfim, você pode passar esse tipo de instrução da forma como você quer a saída dessas informações para que a IA saiba como agir para ela se tornar cada vez menos genérica. Vamos para a terceira dica. A nossa terceira dica é que você forneça detalhes à inteligência artificial, né, ao prompt, para que ele entenda exatamente o que você quer. Por exemplo, eu poderia colocar no nosso prompt que o Produtive-me é um site de produtividade, nosso público-alvo são pessoas desse determinado segmento, nosso público tem tal característica, eles gostam mais disso, mais daquilo. Quando você fornece mais detalhes e vai afunilando, a possibilidade da sua inteligência artificial ser mais precisa, mais direcionada para o que você precisa, é muito maior. Quanto mais específico, melhor vai ser o resultado. Nossa quarta dica é para você dividir tarefas complexas, tá? Imagina que eu vou trabalhar de repente com a criação de vídeos pro YouTube especificamente. Eu posso falar para ela o seguinte: primeiro, crie a pauta do vídeo, divida em tópicos. Cada tópico precisa ter 3 subtópicos. Eu quero que você coloque também uma sugestão de thumbnail, né, da capa do vídeo do YouTube. Nessa capa tem que ter uma sugestão de imagem, uma sugestão de texto, ser forte com SEO, enfim, você pode quebrar isso em instruções para que ela saiba o que vem primeiro, né? Qual é a ordem que você quer essas informações. A quinta dica para você mandar muito bem no seu prompt é você explicar, você definir quais são as fontes de informação que a IA precisa priorizar. Por exemplo, se eu quiser de repente falar sobre coisas mais técnicas, metodologias, eu posso colocar o seguinte: pesquise em livros científicos, pesquise em livros do segmento de produtividade, enfim, eu posso definir, posso especificar para ela quais são as fontes, porque alguns assuntos eles podem ter vários contextos, várias fontes, e se você for afunilando o tipo de conhecimento que você quer, ele vai se tornando cada vez melhor. A sexta dica para você criar um prompt de sucesso é você definir o estilo. Por exemplo, aqui no Produtive-me, a gente sempre pede para a IA ser simples, não usar jargões, não usar termos técnicos e que a nossa linguagem é sempre otimista. Então isso já ajuda a deixar cada vez mais refinado os resultados que ele vai conseguir trazer. A sétima dica para você criar prompts realmente bons é que você evite suposições. Você pode colocar no seu comando que se ele não encontrar fontes de dados que sejam realmente confiáveis, para ele te informar isso, tá? Porque a inteligência artificial, no geral, ela sempre tenta te entregar um resultado. É importante você colocar esse tipo de coisa que, se você não encontrar uma informação, me avisa. Se você encontrar várias fontes de dados, use fontes de dados desse tipo. Você pode colocar esse tipo de comando para que ela se torne cada vez mais assertiva dentro do que você precisa. A nossa oitava dica para o seu prompt é que você faça iterações. O que são iterações? Antes de mais nada, é que você faça melhorias. Conforme você vai avançando com esse desenvolvimento, né, com os resultados, você pode ir no seu agente, alterar os termos, colocar mais informações, mais contexto, alterar, porque na verdade esse não é um processo perfeito onde você vai fazer um prompt e ele vai funcionar. Você tem que refinar ele o tempo todo, iterar ele, melhorar, alterar, fazer ajustes para que você possa cada vez ter melhores resultados.
A nona dica para o seu prompt é que você pode dar exemplos literais para que ele tenha uma referência de como ele seguir. Por exemplo, imagina que eu falo assim, essa história do Productive Me, o Daniel começou em 2020 alguma coisa e ele acabou descobrindo que existia uma demanda para isso e as pessoas começaram a pedir. Enfim, você pode colocar uma história e pedir para que ele traga o resultado dessa forma. Uma forma de storytelling, por exemplo, ou de repente, dependendo do que você quer, do seu produto, do seu serviço, você pode pedir que ele faça de uma determinada forma, como uma historinha, era uma vez, 3 porquinhos. Você pode fazer isso e pedir para que ele traga o resultado com base nesse exemplo que você vai utilizar. De repente, você até viu alguma coisa que te inspirou, uma frase, alguma coisa, e você pode usar ela como base para que a sua IA consiga trazer esse resultado para você. Então olha quantas camadas de coisas a gente foi colocando, então a ideia é que refine cada vez mais e isso vai trazendo mais personalização para nossa inteligência artificial. A 10ª e última dica é para você colocar restrições. Lembra que eu falei para você que a gente coloca assim, olha, nossa linguagem é simples, a gente não usa nenhum tipo de termo técnico, jargões? Isso na verdade é uma restrição, porque você pode falar para ela, olha, a gente usa esse tom de voz, é uma restrição, a gente não usa jargões, é outra restrição, a gente sempre se comunica colocando emojis, por mais que pareça uma coisa simples, mas é uma restrição. Você tá falando para ela, olha, aqui é a forma como você deve fazer. Então você pode ter certeza, com essas 10 dicas, você vai conseguir criar prompts cada vez melhor.